que apresentar esse tema, né, que a gente considera um tema relevante. Embora o Douglas não falou aqui, mas tem alguns colegas que, infelizmente, não puderam estar presentes aqui. Então, tem a Júlia, tem a Alessia e tem o Misael. Eles também contribuíram para todo esse projeto. Então, é um projeto que a gente vem elaborando, né, no decorrer dos meses aí. Antes de nós, de fato, começarmos a falar sobre esse tema, o endividamento familiar, eu vou apresentar para vocês um vídeo em duas partes. Então, a primeira parte do vídeo vai dar uma ideia do que nós iremos abordar, tá bom? Então, vamos dar atenção ao vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Bom descanso. Aconteceu alguma coisa? Não, André, não. Não tem jeito. Ou é a minha, ou é o pior. Não. O piano era da minha avó. É como se tirasse um pedaço de mim mesmo. Então não tem. Então é minha. Tem pianinha? Tem. Vivi, pianinha. Vivi, você. Eu, Vinícius. Eu não acredito que você não fazia isso com a dona Susana. A minha não tem nada percebido. Nada. Mas o piano é a vida dessa mulher. Exatamente. Olha essa mãozinha. Você não vai querer que ela fique lavando o outro. Não mesmo. Pronto. Está decidido. Pro bem da dona Susana e para a felicidade da família, o senhor não vai vender o piano. E também não vai investir. Eu vou fazer bonito tudo na ponta do lápis aqui, não tem saída. Tudo é dessa. Boa tarde. Não tem que não dá? Se dá para mim, dá para você também. Pronto, pessoal. Essa primeira parte do vídeo, ele reflete um problema que atinge mais de 70% da população brasileira. Quem talvez de vocês aqui presentes, ou conhece, ou já passaram por uma situação parecida. Talvez quem de nós não teve que cortar a cabeça no final do mês e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer esse mês? Não vai dar para pagar as contas do meu salário. É basicamente o que foi apresentado nessa parte introdutória do vídeo. A gente observa um chefe de família preocupado, fez as contas e não teve jeito, faltou dinheiro. Essa é uma coisa mais comum e mais corriqueira que acontece mês a mês dentro dos lares familiares. Então, faz necessário a gente entender. Então, por que as pessoas chegam a uma situação tão complicada financeiramente? O que está faltando? O que está acontecendo? Uma das coisas que está acontecendo tem a ver com o que a pessoa ganha. O próximo slide vai mostrar os causadores dessa situação inicial que a gente viu no vídeo. Talvez seja o desemprego, talvez seja a compra por impulso, talvez seja o empréstimo do nome. São coisas comuns. E vai além, tem mais coisas. Falta de conhecimento sobre organização financeira, diminuição da renda média familiar, uso não planejado do crédito e falta de uma reserva financeira. Nós poderíamos passar a tarde inteira aqui, o resto da tarde, entrar pela noite, para nós falarmos sobre todos esses temas. Mas a gente vai focar em alguns que julgamos primordiais e necessários. Por exemplo, se nós voltarmos no slide, Luiz, um pouquinho, ali falou do desemprego. Nós vivemos um período de recuperação do emprego, na verdade. Todo o Brasil, como o mundo, sofreu com os efeitos da pandemia. E isso causou um efeito desastroso nessa área do emprego. Se você não passou, talvez um parente, um amigo, um conhecido seu, teve que enfrentar ou está enfrentando reflexo sobre a questão do desemprego. E o desemprego, ele mexe muito com o nosso financeiro. Por exemplo, mesmo que a gente tenha os amparos legais, que é
faz o seguro-desemprego, o que acontece? O valor, o salário da ativa que nós recebemos em determinado período da nossa vida, o seguro-desemprego não abrange todo esse montante. Então, por isso que o desemprego é um causador da falta do equilíbrio financeiro. A compra por impulso talvez seja um dos maiores vilões hoje no momento em que a gente vive, com a era digital, com o avanço da tecnologia. Se eu perguntar a vocês aqui, quem não tem um Facebook? Eu não tenho. Talvez Eduardo não tenha, seu João não tenha, a Lorena não tem um Facebook. Quem não tem um Instagram? Eu continuo enquadrando nesse que não tem. Talvez o João. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas fazem com que, muitas das vezes, a oferta, o desejo de possuir algo e de fato tê-lo, comprometa você ou sua família financeiramente. Como assim? Vamos identificar. O pessoal do marketing, tomara que não tenha ninguém aqui da área de marketing, eu vou falar que talvez ofenda eles um pouco, eles estão treinados e capacitados para mexer com os nossos desejos. Então, eu tenho o desejo de comer pizza hoje. O que a gente colocou no Google lá, pizzaria. Ele vai ficar pelo menos o dia inteiro te mandando aquelas mensagens e incentivando a consumir. Hoje, a indústria do comércio, ela tem um peso muito forte, sobre o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Tem uma diferença, eu preciso disso, eu necessito disso, isso tudo vai refletir e vai gerir o seu orçamento financeiro. Então, o endividamento, ele vai muito além do que apenas um nome. A gente pode entender melhor a questão do endividamento familiar a uma doença. Se você ou conhece, ou já passou por uma situação parecida que eu vou citar, já aconteceu de você estar doente em casa e você dizer assim, eu não vou no médico. Já, tenho certeza. Alguma vez na sua vida aconteceu. Não, isso aqui já aconteceu comigo e eu já sei. Vou tomar esse medicamento. Por conta própria. Ou então, vai além. Um amigo seu diz, fulano, não se preocupe, isso aí, compra esse remédio aqui que vai dar certo para você. E pensa que não, a coisa desanda e o seu quadro clínico piora. Aí você reconhece que você precisa ir ao médico, não é assim? Não, agora ele não tem como. Tem que ir lá para saber o que está acontecendo comigo. Endividamento familiar acontece algo parecido. A gente acha que a gente tem controle sobre ele, quando na verdade falta a gente reconhecer que a gente muitas das vezes precisa de ajuda para poder sair dessa situação. E como que nós podemos fazer na prática para virar a página? Primeiro, a gente precisa reconhecer que estamos endividados. Então, como que você sabe? Se você não faz as coisas que faria corriqueiramente na sua vida, tem algum problema. Se você não consegue mais viajar com a sua família, talvez algo que você fazia, se você não consegue consumir os mesmos produtos ou ter os mesmos bens que tinha, se você tem que, todo mês, ter que tirar ou pegar dinheiro emprestado de alguma outra fonte, você está entre os que estão endividados. Então, precisamos estar atentos como isso afeta não só a nós, mas como a nossa família. No vídeo que foi apresentado nessa primeira parte, a gente viu ali a preocupação do chefe de família. Vocês acham que a mente daquele chefe de família está bem? Será que ele não vai refletir no trabalho, a preocupação? Será que ele vai ser aquela mesma pessoa produtiva? Ou então a mente dele vai estar dividida. Uma hora ele pode estar no trabalho dele, tentando fazer o melhor, mas a preocupação e a ansiedade por causa disso financeiro afeta muito. O endividamento, ele isola as pessoas da sociedade. Aí separa. Então, é muito importante a gente entender os causadores do endividamento. E mais do que entender, a gente precisa entender como que a gente pode voltar. Então, a ideia dessa palestra com vocês é, de alguma maneira, ajudá-los a ter esse conhecimento e, se estiverem passando por essa situação, conseguir achar os melhores caminhos. Não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Tem solução.
solução. Na calma e na elegância a gente consegue resolver muita coisa. A próxima parte do vídeo vai mostrar como que essa família conseguiu resolver esse problema. Quer ver como? Então, vamos falar. Deixa eu dar uma olhadinha nessa conta. Criança, largue esses brinquedos e venham pra cá. Giovana, Matheus, ouvindo a Laninha, venham. O que está acontecendo? Seu pai, ele quer ver meu piano ou pensar a linha para controlar o orçamento fiscal? Eu não digo que é muito bonito. Melhor que esse piano. Ai, pai, vendeu o piano. Você não vai dar 6 meses na lasanha. Giovana, R$320 conta do celular? O que você mais da conta do meu resgate? É mesmo, né? Mas é que todo mundo no meu colégio tem passado. Eu vou trocar pra levada. Mas esse transporte do colégio, R$230. Tio, seu colégio é tão pertinho. Você vai no seu bichão bem grande para levar o pessoal todo dia. Prepare. Faça assim. Tem que dar uma dica de fazer. Eu não posso ficar sem casa. Mas vai comprar muito baratinho. Talvez assim, um pouco mais sério. Espera, agora vai ter Peninha ao lado de Suzana. E amanhã mesmo eu volto a dar aula. Pessoal, parece fácil, né? No vídeo é tudo muito simples de fazer, mas na prática isso é um desafio. Envolve você sentar com a sua família, planejar. Se você tem a família, né? Se você é solteiro, também há essa mesma situação. Então, devemos parar e pensar: que gastos eu preciso cortar para que eu tenha recursos, para que me sobre recursos, e qual a finalidade desse recurso? Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar a nossa situação. Bem, por que eu estou endividado? O que me levou? Será que foi o mau uso do crédito? Bem, será que foi o empréstimo do nome? Identificar a causa do endividamento é muito importante. A gente pode dizer que identificar a causa do endividamento é o ponto-chave para a gente conseguir virar a página. Não adianta de nada a gente não reconhecer isso. Então, se a gente identifica a fonte, fica mais fácil, né? Lembra que quando a gente está doente, a gente vai no médico, o médico faz um monte de perguntas, né? Está doendo aonde? O que você sentiu ontem? Que remédio você tomou? De alguma maneira, ele está tentando identificar qual é a causa do problema para dar o remédio certo. Mas o remédio certo, quando se fala de dinheiro, é só você que consegue dar. Não existe fórmula mágica, não existe o melhor gestor financeiro, não existe. O melhor gestor financeiro do dinheiro é você mesmo. Então, as suas escolhas, as minhas escolhas, nossas escolhas, farão a diferença em como a nossa família vai estar sobre esse tema. Certamente que nós não queremos entrar para aquele número inicial que a gente apresentou, que mais de 77% da população está endividada. E o mais assombroso ainda, 40% dessas famílias estão com os nomes
do cadastro de inadimplência, no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Então, e a maior causa desses é o cartão. Atrás do cartão de crédito, do indicar o endividamento, vem os empréstimos. E os empréstimos também, eles são silenciosos, mas muito comprometedores na renda das famílias. E muitos daqui são servidores, né? E os servidores têm acesso ao crédito consignado. E o mau uso desse crédito pode afetar também o seu orçamento familiar. Você já parou para analisar e ler as cláusulas contratuais do consignado? Em tese, a gente entende que o consignado ele é a modalidade de empréstimo de dinheiro com os juros mais atrativos. Concordo plenamente, é isso mesmo. Mas não é só aquele juro de 1,5%, 1,4%, 1,5%. Cada instituição financeira é livre para poder trabalhar nessas taxas. Existe por trás do consignado um seguro chamado seguro prestamista. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse seguro. Talvez você não tenha conhecimento dele. Ele alavanca mais o seu empréstimo consignado do que a própria taxa que você paga. Olha só. Então, conhecer sobre finanças é importante para a nossa tomada de decisão. E as sugestões aqui é a gente anotar e agrupar receitas e despesas. Então, o que eu recebo esse mês? Eu recebo 1.500. Bem, esses 1.500 eu tenho que usar eles para pagar as contas de consumo, água, luz, telefone, aluguel. Bom, tá ótimo. O que sobrou? Nada. Opa, tem alguma coisa de errado. Não sobrar nada, tem alguma coisa. Então, significa que nós não estamos conseguindo gerir o nosso orçamento. Analisar a situação com atenção, né? Seja sincero com você mesmo, com a sua família. Olha, nós só temos X, não temos como nós gastar isso. Tem o nosso X, é esse X aqui que a gente tem. Então, ter essa ciência e planejar mês a mês. Se você fizer tudo isso e você não conseguiu sair do superendividamento, ainda tem uma solução. Calma e elegância. Hoje em dia está em vigor uma lei. Ela é recente. Embora você está a data aqui, ou seja, mas 2021 é recente. Uma lei de 2021 é recente. Essa lei, ela foi complementada, na verdade, ela complementa a lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Proteção e Defesa do Consumidor. Lá no seu artigo 52, essa lei ela fala das cláusulas contratuais. A lei do superendividamento ela veio para complementar essa lei. Então, a lei do endividamento é a 14.181 de 2021. Lá no artigo de número 50 fala sobre a regra, como que essa lei é aplicada. Então, se você se enquadrou como o grupo de superendividado, você tem um amparo legal dessa lei. Essa lei, ela não só previne o superendividamento, como ela também, é como que ela vai tratar agora daquela pessoa superendividada. Para as pessoas jurídicas, existe um outro tratamento. É como tratar uma empresa que está em processo de falência. Basicamente isso falei, mas com uma pessoa natural, a pessoa física. E a pessoa só se enquadra nessa lei se o endividamento dela for configurada como uma relação de consumo. Lembra que o Código de Defesa de Proteção e Defesa do Consumidor é para o consumidor. Essa lei é exclusiva para pessoas naturais consumidoras. Então não basta estar amparado pela lei, você tem que ser consumidor. E para ser consumidor, existe uma regra também na lei. Você tem que adquirir um produto ou serviço como destinatário final. Nós não vamos entrar nas correntes aqui, nem nada disso não. Só para você entender como a lei está te amparando a nós, consumidores. Então, você pega todos os seus credores, se você está super endividado, pega todos os seus credores, agrupa todas as dívidas. Então, eu devo lá a Casas Bahia, Magazine Luiza, cartão de crédito do Banco do Brasil, cartão de crédito do Itaú, do Santander, enfim. Todos esses credores. Se todos eles se enquadrarem em uma relação de consumo, segundo o Código de Defesa de Proteção e Defesa do Consumidor, você pode repactuar essas dívidas. Você pode convidar todos eles e dizer assim, olha,
infelizmente a minha situação econômica mudou, eu quero muito pagar vocês, todos juntos. Mas eu só consigo pagar X do meu orçamento, eu recebo isso aqui, meu salário é R$2.000, eu devo a vocês R$40.000. Eu posso pagar 250 por mês. O credor vai dizer assim, tá maluco? Como é que você vai me pagar 250? Você vai morrer e não vai me pagar. Bem, mas essa é a minha condição. O credor pode recusar? Pode. Olha só. Agora o legal da lei, que vem em nossa defesa de consumidor. O credor negou a sua saída, a sua opção, né? Parcelar. Você não está se recusando. Você pode, você mesmo, fazer uma petição, uma petição advogada que faz. Você pode acionar o judiciário, você pode procurar lá uma auditoria pública gratuita e ter acesso lá e pedir para que um juiz analise sua situação. E o mais legal de tudo, é quase de certeza que o juiz vai obrigar os credores a aceitar a sua proposta de parcelamento da dívida. Isso é uma repactuação contratual. Está lá no artigo 54, complementando o Código de Defesa do Consumidor. Mas é qualquer dívida que eu posso repactuar? Não. Tem regra. Infelizmente, no direito, nada é. Tudo depende. Então, sua situação e a minha pode ser analisada no caso concreto. Então, vamos lá. Dívida de aluguel, por exemplo, entra? Não é. Não é uma relação de consumo. Relação de consumo é quando é uma prestação de serviço ou oferecimento de um produto e você é o destinatário final. Mas há situações em que uma relação, por exemplo, uma pessoa que, uma costureira, vamos pensar assim, costureira que atende naquele bairro local ali, ela comprou a linha lá no armazém, lá no bazar, essa linha era para ser verde e acabou verde, não está verde. Teve um problema de consumo? Teve. No produto teve. Mas a costureira não está costurando para ela está vendendo aquilo lá. Automaticamente ela estaria fora da relação de consumo. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é tão bem elaborado, que existem súmulas no STJ que defende isso. E por diversas vezes o STJ definiu que tem que ser analisado o caso concreto. Então ele pegou duas correntes, que a gente chama de corrente finalista e maximalista, e achou o meio termo. Então, dependendo da vulnerabilidade ou da fragilidade do consumidor, ele vai ser amparado pela lei do superendividamento. Então, achamos agora as diversas formas que a gente pode resolver a nossa situação financeira. Agora, a pergunta é, até que ponto eu estou disposto a mudar os meus hábitos de consumo, a minha realidade? Será que vale a pena, então, eu pegar uma dívida já existente, contrair outra dívida para sanar ela? Nem sempre isso é vantajoso. Por exemplo, acabou minha margem do consignado. Eu vou solicitar para que seja aumentada a minha margem. Pessoal, isso não é possível, legalmente falando. Se for possível, tem um problema muito grande. Lembra que eu citei a lei do superendividamento, a 14.181 de 2021. Você sabia que lá tem um dispositivo que diz que os credores, os que vão conceder os créditos, eles podem responder caso eu e você ficamos superendividados por causa daquele empréstimo? Mais legal ainda, vamos dizer que o banco concedeu para você lá um outro consignado em cima do consignado. Ótimo. Quem aumentou a margem? Foi a empresa que o senhor trabalha? Então o banco vai pegar? Não, foi a empresa que falou que me recebe mais. Por isso que a gente conseguiu conceder um empréstimo para ele. Ora, existe um outro dispositivo chamada ação de reverso. Ela pode ser o banco que emprestou, foi processado, ele vai resolver o problema jurídico dele, mas ele vai regressar contra quem concedeu. Então não é algo simples. A falta de conhecimento, muitas das vezes, acaba fazendo com que a gente age de maneira indefinitiva. Por isso que esse tema ele é altamente importante. Eu queria poder falar desse tema para, sei lá, 10 mil pessoas que estão superendividadas. Talvez as pessoas não tenham conhecimento, que elas têm direitos legais e amparados por lei, que podem exercer. E a pessoa diz, não, vamos mexer com a justiça, vai dar trabalho. Esse é o problema de muitos. Achar que vai dar trabalho quando na verdade é algo simples. Mas a falta de conhecimento
faz com que a gente encare aquele problema como que sem solução. Então, o que a gente deixa para todos vocês aqui? Analise bem a sua situação financeira. Devemos analisar bem. Seja sincero com você mesmo sobre o que você arrecada e com o que você gasta. Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada chá? Dentro das grandes empresas aí, ela tem lá. Conhecimento, habilidade e atitude. São 3. Se você tirar uma das letras, o chá não vai prestar. Não vai dar certo. Não basta só você ter conhecimento. Não basta só você chegar aqui e dizer assim, eu entendo o que é o superendividamento, agora eu sei o que fazer. Se você, conhecimento você tem. Agora, você tem a habilidade para colocar aquele conhecimento que você adquiriu em prática? Você está disposto a isso? Estou. Ah, ótimo. Então, eu tenho conhecimento e habilidade. Eu sei o que fazer e sei como fazer. Agora, a pergunta é, eu vou fazer? Se a atitude é o mais difícil. Isso falta não só nesse ramo que a gente está abordando, isso falta na vida das pessoas em geral. Muitas vezes a pessoa tem conhecimento, tem habilidade, mas ela não quer fazer. Então não adianta. Não vai ter mágica para a coisa acontecer. Né? Não é Cabu saindo da cartola e resolver o problema financeiro. Não é assim que funciona na prática. Então fica essa sugestão para vocês, na verdade. Né? Talvez muitos de vocês tenham um elevado conhecimento sobre essa situação. Talvez alguns até tenham conhecimento sobre as questões legais que estão por trás disso. Né? A gente poderia aqui falar de cada dispositivo da lei ali, fala sobre o endividamento para vocês, mas a gente não tem nosso tempo, é dinheiro, né? Meu tempo seu. E se a gente gasta ele de maneira errada, se a gente gasta nosso recurso, né? Melhor dizendo, gasta o nosso recurso de maneira errada, mais tempo nós vamos precisar dedicar para poder sanar a ferida. Então não queremos que isso aconteça com nenhum, né? Na verdade com nenhum, nem conosco, nem com as pessoas que estão ao nosso corpo. E se vocês tiverem alguma dúvida, né? Tiverem dificuldade de encontrar o dispositivo legal, vocês podem me procurar. Além de gestão financeira, eu estou no primeiro período de gestão financeira, mas eu estou no 7º período de criminologia. Então, não só a lei de proteção e defesa do consumidor, como a lei de superendividamento, acaba tendo que estudar mais outras leis que, na verdade, as leis se completam, né? Uma série de amparo para outra. Então, a gente vai trilhando num caminho assim, você pega um dispositivo, leva para outro. Então, eu posso ajudar vocês a encontrar, né, esse dispositivo com o maior prazer, eu ajudo, né? E se tiver essa situação também, eu sei como que vocês podem negociar com os bancos. Também estudo para concurso na área bancária, então tem bastante coisa que acaba que a gente adquire, né, para você ter essa bagagem. Então, tem várias coisas que os bancos fazem e talvez alguns de vocês não conheçam, principalmente na formulação dos contratos de empréstimo. Então, muito cuidado. Quando a gente vê antigamente, certamente quando a gente analisava um contrato de crédito, as letras eram bem pequenas, né? Era difícil, você olhava aquilo lá sem ter uma lupa. Você desistia de ler só pelo tamanho da letra. Sabe por que as letras são grandes agora? Porque a lei de número 14.181 diz que ela tem que ser, inclusive o tamanho da fonte. Então a fonte lá está 16 agora. E logo de cara, ele tem que dizer assim, o valor que se emprestou, o valor dos juros, o tipo de taxa de discriminar. E dizer para você ainda mais, ó, o valor final que você vai pagar quando você pagar aquela parcela lá que você acordou. É obrigatório. Não é porque eles gostam de mim, de você. Eles estão fazendo isso porque a lei os obriga a fazer. Infelizmente, no nosso país, o pessoal só age à base de lei. Né? Se não tivesse a lei, continuava a mesma coisa. Outra coisa que a lei de superendividamento traz é a educação financeira. Os bancos são obrigados a fornecer educação financeira. Sabia disso? Talvez não. Mas sabe como que eles fazem isso? E para dizer que estão cumprindo a lei quando na verdade não estão, eles desenvolveram dentro das plataformas digitais ou dos aplicativos os chamados perfil de investidor. Talvez você já viu também no banco de vocês. Aí como que diz assim, vamos projetar um orçamento financeiro para você. Eles chamam isso de educação financeira. Doce ilusão.
Mentira, isso não é educação financeira. Ele só disse que colocou esse dispositivo. Ele não mostra para nós o que de fato envolve educação financeira. Eu costumo dizer que a aplicação desse dispositivo para os bancos é igual cabeça de bacalhau. Quem já viu cabeça de bacalhau no mercado? Eu nunca vi, 34 anos de idade. Eu nunca vi uma cabeça de bacalhau na época de Natal no mercado. Para mim, bacalhau é um peixe que nada nos oceanos sem cabeça. É isso que os bancos fazem com todos nós diariamente. Eles não gostam, de saber da nossa situação. Para eles que valem tudo, eles vivem disso, né? Do spread bancário, a diferença entre o que eles captam e o que eles emprestam. E nós somos as vítimas, na real, todos nós, né? Independente da nossa situação financeira, o banco sempre vai estar procurando, as instituições financeiras, né? Vamos resumir assim, estão procurando maneira de arrancar, de alguma maneira, recursos financeiros nossos. E esses recursos acabam afetando a nossa família. Tudo envolve e tudo gira em torno do orçamento familiar. Então façam isso, tá bom? Do mais, nós já alugamos muito, vocês mais do que o tempo previsto. A ideia era fazer em aproximadamente meia hora, eu sou bom.